Fala galera, vamos iniciar hoje período composto sobre orações adverbiais. O período composto com as orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas, elas são constituídas em três momentos, três etapas, três blocos, três classificações, como você quiser, tá? As orações subordinadas podem ser substantivas, podem ser adjetivas ou podem ser adverbiais. Hoje nós vamos abordar as orações o quê? Adverbiais. Aí está no slide, você vai acompanhando, arregala os olhos para cá, tá? E aqui o professor Radamés, que sou eu, tá bom? Vamos lá iniciar? Pois bem, a oração subordinada adverbial é aquela que se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. Bom, aqui apenas uma explicação para você saber a origem da oração subordinada adverbial, tá? É muito, mas muito raro, quase nunca um concurso ou um vestibular vai cobrar isso aqui de você, tá? Mas apenas para que você aprenda e não decore, que esse assunto aqui é bem tranquilo. Vestibulares e Enem cobra bastante, tá? Então todos chegaram agora. O agora é um adjunto adverbial de tempo. Veja que no lugar desse adjunto adverbial, seja ele tempo, de modo, de o que for, nós vamos encaixar aqui uma oração, tá bom? E quando eu falo oração, tem que ter o quê? Verbo, ok? Tem que ter verbo. Nós estamos dentro de um período simples. Eu vou transformar agora em um período composto. Então vamos lá. Acompanha aí o slide, tal, tranquilo, belezinha, tal, 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 tal. Veja, a oração subordinada adverbial, você tem que guardar o seguinte: ela vai se ligar sempre a um verbo na oração principal, através de uma conjunção chamada subordinativa, tá? É, e que não seja a conjunção integrante. Por quê, professor? Porque a conjunção integrante ela só é usada na oração subordinada substantiva. Em outro momento você assiste uma aula, tá, das orações subordinadas substantivas e lá eu falo sobre conjunção integrante. Portanto, deixe lá. Então vamos organizar na cabeça da seguinte maneira. O adjunto adverbial ele sempre vai expressar uma circunstância. Portanto, a oração subordinada que vai ficar no lugar do adjunto adverbial também vai expressar uma circunstância. Deu para entender? A oração que tem conjunção, ela é chamada de oração subordinada. A oração que não tem conjunção, ela é chamada de oração subordinante, também conhecida como oração principal. Principal. Oração subordinante e oração principal são sinônimos, tá? E a subordinada é a que tem o conector, o conectivo, a conjunção, tá? Então vamos lá. Vamos acompanhando aqui os exemplos. Todos chegaram quando a cerimônia já estava começando. Veja que esse quando ele vai denotar uma ideia de tempo. Entendeu agora? Então aqui vai ser chamada de uma oração subordinada adverbial temporal. Por quê? Porque expressa tempo. Quando se refere a tempo. Assim que, logo que. Deu para perceber como esse conteúdo é fácil? Você percebe o contexto. Pelo contexto você identifica a oração subordinada adverbial. Elas são muitas, são 9. Oh, professor, são 9? Sim, mas todas são muito fáceis, você vai perceber. Tranquilo? Então veja que a oração 2 ela se encaixou no lugar do adjunto adverbial, expressando uma ideia, uma circunstância de tempo. Tá ok? Então vamos ao próximo aqui. Ok, ok, ok. Vamos à classificação, que isso aqui é o que realmente cai em provas. Isso aqui você precisa dominar. A oração subordinada adverbial, vamos começar pela causal. Tá? A oração subordinada vai expressar uma causa do acontecimento, da ocorrência dessa primeira oração, que é a oração principal. Por exemplo, a sessão foi suspensa. Me diga a causa, o motivo pelo qual ela foi suspensa. Porque faltou energia elétrica. Você entendeu agora? Como ficou claro? Então eu acho que essa aqui você usa bem na hora da redação, né? Esse porquê junto, nessa circunstância, está expressando uma causa, um motivo da sessão ter sido suspensa. Beleza? Vamos à oração 2. Consecutivo vai dar a ideia de consequência, tá? Por favor, não leve em consideração esse trema que já foi abolido. A palavra consequência traz ideia de que acontece algo primeiro para depois trazer a consequência. É exatamente isso. Geralmente vem com os advérbios de intensidade, tão ou tanto. Exemplo, falaram tão mal do filme, olha a consequência, que ele nem entrou em cartaz. O professor falou tanto, olha a consequência, que ficou rouco. Ou seja, a rouquidão é consequência dele ter falado muito, beleza? Os principais conectores, as principais conjunções estão aí. Eu sempre tive essa preocupação de colocar aqui nos slides. Tranquilo? Papelzinho na chupeta. Então vamos nós. Próxima, condicional. Uma expressão ideia de quê? Claro que é de condição, né, gente? Condição, tá? Deixa o recado. Se você
não me encontrar em casa. Se, caso, desde que você faça isso para mim, eu faço. Ou seja, está sob uma condição. Então, exprime uma ideia de condicionalidade. O 4, ou a quarta oração que estamos vendo aqui no nosso estudo sobre oração subordinada adverbial, melzinho na chupeta, é a concessiva. Ela é prima da adversativa. A adversativa é na oração coordenada, oração independente. A oração subordinada mostra uma subordinação, uma relação de dependência do verbo da oração principal. Tá? Então, a concessiva é quando você está determinado a fazer algo, levanta-se um obstáculo, mas a força desse obstáculo não é suficiente para impedir a ação. Exemplo, eu irei à praia, embora chuva. Percebeu? Eu vou. O obstáculo é a chuva, mas eu faço ação. Tá? Vencemos o inimigo, embora ele fosse mais forte. Percebeu agora a ideia? Essa ideia de contrariedade, né? Essa ideia que, mesmo com obstáculo, você consegue superar, ou embora, ou assim que, ou ainda que, já apareceu muito em vestibular, pedindo para você substituir sem prejudicar o sentido do texto. Tinha lá embora. Você pode trocar por ainda que, assim que, logo que, tá bom? Mesmo que, contanto que, tá? Ainda que, se bem que, são expressões que na sua própria redação você pode fazer uso delas, que elas se equivalem. Tranquilo? Vamos nós. A conformativa sempre vai dar uma ideia de conformidade ou adequação. São 4 conectores. Como, conforme, segundo e consoante se equivalem. Qualquer uma pode substituir a outra, tá? Tudo ocorreu conforme estava previsto, como estava previsto, consoante estava previsto, dá uma ideia de conformidade. Isso aqui na redação você pode usar como citação, né? Às vezes você vai dizer assim, conforme a ONU, segundo o IBGE, né? Aí você traz a informação, a citação, né? Às vezes é um argumento de autoridade. Tranquilo? Tá melzinho na chupeta? Tá tranquilo? Tá entendendo? Arregala os olhos aí, se acomode na poltrona, mas fique ligado e fique esperto aqui, tá? A oração comparativa vai estabelecer a ideia de quê? Isso aí até eu sei, né? Comparação. Então, você tem aí o elemento comparativo, a conjunção comparativa, tá? Recebeu a todos como um anfitrião, ou seja, comparou. Trouxe a ideia de comparação, descomplicando aqui, tá, gente? Vamos descomplicar aqui esse conteúdo, bem tranquilo. E final vai indicar finalidade, propósito, intenção, objetivo, tá? Por exemplo, os índios usaram as armas para que não invadissem suas terras, com a finalidade, com o objetivo, com a intenção, com o propósito que não invadissem suas terras. Portanto, a oração subordinada adverbial final sempre vai estabelecer uma ideia de finalidade, tá? Geralmente é o para que, são os mais comuns. Pode ser usado também a fim de que, tá? Mas sempre com o contexto de finalidade, de propósito, de intenção. Tranquilo? Já estamos concluindo, aguarde aí. Estamos chegando aqui ao finalzinho, tá? A adverbial temporal, né? Todos fugiam, desculpa, para o abrigo, quando soava o alarme. Quando? Ou seja, estabelece uma temporalidade no texto, tá? O logo que, o assim que, o ao, né? Ao chegar na escola, ou seja, quando cheguei na escola, tá? Então, esse quando, ele é denunciador. É uma das que mais cai, tá? Conjunção temporal, o quando. Tranquilo? E a nona e última vai indicar proporcionalidade. À medida que a proporção que rasgadamente são as que mais caem em provas e vestibulares, tá? Aumenta a atenção à medida que a esquadra se aproxima, tá? Sempre vai indicar uma proporcionalidade, ok? Aquele negócio de física, de matemática, grandeza diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, né? A proporção que você estuda, você aprende. A proporção que você se prepara para o vestibular, mais você vai ter chance de ser aprovado. Então, à medida que a proporção que... Agora tem algumas observações que eu deixei para o final, que é relacionado ao uso de vírgula. Preste atenção. Arregala os olhos aqui e tudo está ficando melzinho na chupeta, né, professor? Isso, meu jovem, minha jovem. Então, nem sempre é obrigatório, mas sempre é correto o uso da vírgula entre as orações adverbiais e a oração principal. Se a oração adverbial vier depois da principal, pode-se dispensar a vírgula. Ou seja, oração principal seguida de oração adverbial, você não coloca vírgula. Se você quiser, pode até voltar aqui os slides para você ir acompanhando. Agora veja aqui, porque eu vou lhe informar. A subordinada adverbial possui liberdade de colocação muito grande, podendo vir antes, no meio ou depois. Embora seja possível, você viu que eu coloquei a oração adverbial iniciando? Aqui é uma concessiva, né? Embora sempre é concessiva. Aí eu coloquei a vírgula porque depois vem a oração principal. Depois eu inverti. Aliás, coloquei no meio, né? A oração adverbial eu coloquei no centro da oração principal. Ficou intercalada entre orações. E, por fim,
oração principal e oração adverbial não é obrigatório, tá? É uma questão mais de opção, mas não é obrigatório. Geralmente, nos livros, nos textos, nas redações, não se coloca, mas é opcional, tá? Beleza? E concluímos aqui o nosso estudo sobre orações subordinadas adverbiais. Espero ter contribuído mais uma vez para as suas provas de redação, de vestibular, de concurso, de Enem também, tá? E nós nos vemos na próxima aula, no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até a próxima.